Seja muito bem-vindo aqui à Maratona 5h30, que é um evento de 3 episódios onde você está aprendendo a como faturar R$5.000 em 30 dias com delivery de caseirinho aí na sua casa. E no episódio 2, que é esse aqui, você vai aprender os 4 sabores de caseirinho que vão te fazer faturar R$5.000 em 30 dias. E por que eu tô te prometendo isso? Porque esses 4 sabores foram os sabores que eu sempre vendi mais, foram os top 4 do meu delivery desde o meu início de 3 anos atrás, sempre foi o que mais fez eu vender. E 2 sabores desses são inéditos, tá? Não ensinei nunca em lugar nenhum, então você vai aprender aqui hoje comigo. Então fica até o final para poder você aprender. E antes da gente começar rapidinho, só para recapitular o episódio 1, que a gente aprendeu sobre os canais de venda, os formatos de venda que dá para poder trabalhar com o caseirinho e também as estratégias de divulgação, tá? Foi uma aula longa, mas porém uma aula muito rica, uma aula de muito conteúdo, de papel e caneta mesmo para você anotar, que a aula é o que realmente vai fazer você ter resultados. O que você aplicar de tudo que eu ensinei na aula vai fazer você ter o resultado de chegar ao seu faturamento de R$5.000, tá? Então hoje aqui basicamente a gente vai aprender a receita, né? A gente vai colocar a mão na massa. Nós vamos, eu quero te proporcionar isso aí para você começar a fazer já na cozinha aí da sua casa, então que você comece o quanto antes, mas não vai fazer muito sentido você assistir essa e o terceiro episódio se você não assistiu um, tá? Então assiste o primeiro episódio se você não assistiu ainda, que vai fazer total sentido em relação à parte técnica, à parte teórica de todo esse projeto que é trabalhar com caseirinho, tá bom? E enquanto eu vou preparando aqui a receita, vou deixando aqui organizadinho, vai dando uma olhada nesses depoimentos das minhas alunas. Olha a Calica, ela disse que arriscou fazer os primeiros Red Velvet dela, fez 4 caseirinhos grandes, 2 pequenos, anunciou no status do WhatsApp e vendeu todos em 10 minutos. E ainda conseguiu tirar algumas encomendas para os próximos dias. Investiu nas fotos e nas publicações e conseguiu. E a Viviane, olha, que contou pra gente que é cabeleireira, mas no início da pandemia perdeu muito movimento de cliente no salão e ela precisava de um meio de ganhar dinheiro imediato. Ela pensou em bolos e foi quando ela encontrou os caseirinhos, encontrou os meus vídeos, e os caseirinhos foi a válvula de escape dela, ajudou a suprir algumas necessidades dela. E em abril de 2020, ela conta aqui pra gente, ó, que sem ter nenhum pedido sequer, ela se empolgou e fez 10 caseirinhos de chocolate, 10 de cenoura e vendeu todos no mesmo dia. Ela diz que ainda tá se organizando porque ela tá terminando a construção da casa dela, mas tem um sonho de construir um espaço só para os caseirinhos. A Vanessa, que estava buscando uma forma de sair da depressão, encontrou essa solução nos caseirinhos. Quando ela fez alguns para poder vender, pela surpresa dela, como ela diz aqui, ela vendeu 12 em menos de 1 hora. A Gilvânia, que é mais uma aluna nossa, disse que sempre gostou da confeitaria, porém ela é formada em engenheira de produção e depois de alguns cursos, mesmo depois de alguns cursos na área de especialização dela, ela estava desempregada e sem saber o que fazer. Foi quando aí ela me conheceu os caseirinhos e disse até aqui que é uma aluna meio rebelde, ficou inventando um monte de coisa, um monte de receita, mas quando ela fez as receitas, ela vendeu em média 90 caseirinhos em uma semana. A Alessandra mandou no direct pra mim que quando ela começou a fazer as receitas, o medo paralisou ela e ela não divulgou. Porém, em fevereiro desse ano, ela disse: eu perdi o medo, encarei e abri o meu delivery. Na primeira semana, eu não vendi nada, ela diz aqui. Mas ela conta: eu peguei os bolos que já estavam prontos e não desanimei. Dei para os clientes experimentarem e na outra semana fiz assim como você disse. Sem pedido nenhum, produzi meus bolinhos e os pedidos começaram. E para minha surpresa, na segunda semana vendi todos os que fiz. E assim estou indo. Não parei mais, não desisto mais, perdi o medo e a vergonha. A Yaya trabalhava num restaurante como chefe de cozinha, mas ela disse que sempre quis fazer mesmo era doces. E aí ela pediu para sair do emprego dela para poder focar nos caseirinhos. A primeira vez que ela fez 12 caseirinhos e conseguiu vender 8. E na segunda vez ela já vendeu todos. Ela disse que ela tá vendendo mesmo no condomínio onde ela mora.
e agora ela vai fazer o cadastro pelo iFood. Tá vendo aí o tanto de mulheres que estão fazendo caseirinho, que estão vendendo, estão tendo sucesso? Então agora é a sua vez de aprender a fazer, a vender e ter sucesso também, porque eu quero ver o seu depoimento também. Eu quero que você me mande direct, que você me mande WhatsApp, para poder eu printar também e mostrar isso lá na frente para outras pessoas, outras mulheres que também irão começar esse negócio de caseirinho. Então agora vamos lá para a receita, pega papel e caneta que eu já vou falar agora, então você já anota. Então ó, já começa anotando aí. De óleo a gente vai usar 210 gramas de óleo de soja, tá bom? Pode ser o de soja mesmo. De leite é 240 gramas. Aqui eu tenho iogurte, nós vamos usar 200 gramas de iogurte, aquele iogurte natural, sabe? Ele tá em temperatura ambiente, tá? Tem que ser assim em temperatura ambiente, não pode ser gelado. 4 ovos médios ou jumbo, que é aquele ovo de 50, 55, 60 gramas, tá? Não usa aquele de 45 gramas. Aqui tem também fermento, 18 gramas de fermento. Vamos usar 3 gramas de sal, que é para poder realçar o sabor. Aqui eu não vou pesar, porque essa colherzinha minha aqui, medidora, ela já tem 3 gramas, tá? Então eu vou usar uma colherzinha dessa. 405 gramas de farinha de trigo e 390 gramas de açúcar refinado, tá? Essa é a receita. Qualquer coisa você dá uma pausa aí no vídeo para poder você conseguir anotar tudo direitinho. Agora a gente vai começar o modo de preparo. O caseirinho que a gente vai preparar aqui agora é o de ninho com Nutella, tá? Então a gente vai iniciar aqui pela massa branca. Então você vai precisar aí de um bowl da peneira, né, para poder peneirar os ingredientes. E aí aqui eu vou começar com a farinha de trigo. Então, peneira primeiro. Eu gosto de peneirar na hora que vai preparar, tá? Eu não gosto de peneirar antes e deixar esperando, porque depois ela pode empelotar, principalmente se ela ficar aberta. Vamos supor, ela vai ficar aberta aqui no potinho e aguardando para poder ser preparada. Aí a umidade da cozinha, a umidade do local pode fazer ela engrumar e ficar com uns pedacinhos. Então eu gosto de peneirar sempre na hora que vai preparar. Aí aqui a gente peneira também o açúcar refinado. Ó, ele sempre sai uns restinhos. E aí a gente já acrescenta também o fermento, as 18 gramas e 3 graminhas de sal. O sal não é extremamente obrigatório, tá? Mas ele serve para poder realçar o sabor. Então, é bem pouquinho, né? Vai gastar quase nada, não custa você colocar. Aqui, antes da gente acrescentar os líquidos, a gente precisa misturar. Por quê? Porque a gente precisa temperar essa farinha. Então, a gente já colocou açúcar, o sal, o fermento, né, que é o agente de crescimento. Então, antes da gente colocar os líquidos, essa farinha precisa estar bem homogeneizada aqui com os outros ingredientes. Isso faz com que o bolo cresça retinho, que o caseirinho vai crescer retinho, sem bolhas de ar dentro, porque o fermento vai estar todo misturado, todo incorporado já, e facilita muito na hora da incorporação dos líquidos, porque a gente não vai precisar ficar mexendo muito, tá? Então, quando a gente usa esse método direto, que é esse método que a gente faz no fouet com a mão, é ideal sempre que essa mistura seja feita, tá? Dos ingredientes secos. Aqui, apesar desse sabor ser de ninho com Nutella, né, ser de ninho, a massa de ninho, caseirinho de ninho no caso, a gente não usa ninho na massa, tá bom? O máximo que você pode fazer aí é o leite integral, você usar o leite ninho. Mas, sendo bem sincera, eu já testei ninho na massa, já testei o leite integral assim de caixinha, e já testei o em pó também feito, né? Aquele feitinho assim para colocar aqui, e não faz diferença nenhuma no sabor. O ninho, ele é muito sutil na massa do bolo. E para poder a gente sentir gosto de ninho na massa, a gente precisa colocar cerca de 200 gramas. Quando eu fiz o teste com 200 gramas de ninho aqui na massa, a massa ficou gomosa. Ela ficou mais para um pudim do que para um bolo. Sem contar que a massa fica muito mais cara. Então, eu não vejo que faz diferença nenhuma você colocar 2 colheres, 30 gramas, 40 gramas de ninho aqui só para dizer que a massa é de ninho, porque não vai dar gosto nenhum, só vai deixar a massa mais cara, tá? Então, por isso que eu não faço assim. Os meus caseirinhos de ninho, eles são sempre uma massa branca, mas é uma massa branca saborosa, não é qualquer massa branca, tá? Aquele gosto de trigo, não.
massa branca saborosa, senão não fica legal, tá bom? Então agora vamos começar aqui os ingredientes líquidos. Deixa eu trazer eles pra cá. Então aqui a gente começa com leite, pode colocar já de uma vez. E também o óleo. Eu vou raspar aqui o prato, o copo, que é pra poder sair tudo, porque às vezes fica umas 5 graminhas aqui dentro e já faz diferença, né? Agora eu vou colocar também os ovos. O iogurte a gente vai deixar pro final. Então vamos mexendo aqui. Vamos mexendo aqui, ó. Então, você vai começar mexendo assim. Mexe aqui o meinho, vai pegando aqui na lateral e vai trazendo pro meio, tá? Parece que é pouco líquido pra muita farinha, mas não é. Então, ó, vai pegando da lateral e traz pro meio. Se você quiser bater os ovos assim com um garfo pra poder estourar a gema, né? Também pode, não tem problema, tá? Inclusive, facilita aqui nessa hora aqui. Era pra eu ter feito isso, mas eu esqueci. Ó, vai mexendo assim... Pega da lateral, vai pegando sempre da lateral e traz pro meio, tá? Até ficar bem homogêneo, até ficar bem a farinha toda diluída, ó. Pega de baixo pra cima. É importante que o fouet, ele seja bem durinho, bem resistente, tá? Geralmente aqueles fouet que é de silicone, eles não são muito bons não, pra bater massa, tá? Eles são mais... não essa massa, né? Serve para fazer massa mais leve, mas para essa massa aqui e para as outras massas que você vai aprender, os outros sabores que eu vou disponibilizar, vai ser interessante você ter um fouet mais resistente, tá bom? Pro decorrer aí dos seus dias, das suas produções. Ó, tá vendo? É bem simples, é só mexer, tá? E não fica cheiro de ovo, tá? Antes que você pense, não fica cheiro de ovo, porque o ovo que eu tô usando é fresco. Se ficar cheiro de ovo aí no seu, é porque você não usou um ovo fresco. Então, agora a gente vai colocar aqui o iogurte. Por que é no final? Porque o iogurte a gente não precisa mexer muito, tá? Então, ó, deixa eu só tirar aqui o excesso da colher e a gente já deposita aqui. Mexe bem devagarzinho. Tá bom? Aqui, como já tá tudo homogeneizado, né? A farinha já foi diluída, o açúcar. Aqui a gente não precisa de desespero, não, né? A gente só incorpora mesmo. Você pode substituir o iogurte. Vamos supor, caso você tenha alergia ou algo assim, você pode substituir por leite de coco. A mesma quantidade, tá? Aquele vidrinho de leite de coco de 200 ml. Aí fica maravilhoso também. Ou... também a substituição pode ser com creme de leite. Essa substituição com creme de leite eu não acho muito saborosa para essa massa. Para outras massas fica bem legal, mas para essa massa eu não acho muito. Mas é uma opção, tá bom? Então, ó, depois de prontinho assim, vai lá no fundo. Olha a massa como fica linda, ó. Vai lá no fundo, vê se não ficou farinha grudada. E pronto, agora a gente vai encher as forminhas. Super rápido. A caixinha que eu vou usar aqui agora é essa daqui, da marca Pris Embalagens, de 18 centímetros e meio por 6,5, tá? Se você não assistiu o episódio 1, lá no episódio 1 eu expliquei o porquê que eu uso essa, expliquei sobre outras marcas, outras embalagens também, tá? Então vai lá assistir se você tem muita dúvida sobre isso. E caso você não tenha caixinha agora para poder você fazer de caseirinho, para você fazer a receita aí na tua casa, agora para você provar, para você ver que é boa, o que você faz? Faz na forma de buraco mesmo, na forma que você tem aí, tá? Então, essa receita aqui, que a gente acabou de fazer agora, ela rende 2 formas de buraco de 19 centímetros, tá? De 17 a 20, né? Se você tem uma de 17, 18 ou 20, não precisa deixar de fazer por causa disso, tá bom? Aí é mais ou menos isso, você vai dividir a massa no meio, coloca metade em uma forma, metade em outra forma, tá bom? Então, não tem por que você não fazer, faça na forma que você tem aí, pra poder você provar, tá? Vai fazer a cobertura também, joga em cima que vai ficar delícia. Então, vamos lá. Pra gente saber a quantidade certa, pros caseirinhos ficarem retinhos, do tamanho certo, sempre no peso certo, sempre iguaizinhos, manter a produção certinha, a gente precisa pesar, né? Então, não tem como fugir da balança, tá? É um processo bem manual. Deixa eu bater aqui e tirar o cisquinho laranja que tem aqui. É um processo bem manual, mas é necessário, tá bom? Então, a gente liga a balança primeiro, coloca a caixinha em cima. E aí, a gente tara
para poder zerar o peso dela e a gente vem com a massa, tá? Isso garante que a nossa produção saia sempre igual, que a gente precifique, que a gente faça tudo certinho, que a gente não perca nem massa, nem dinheiro, tá? Então, por isso que é super importante a balança na cozinha. Não é só para a receita dar certo, é para o negócio em si funcionar e padronizar a sua produção, tá bom? Ó, aí só continua. Você viu aí que foi 315 gramas, né? É isso que vai em cada caixinha, tá bom? Dessa caixinha desse tamanho. Aí se ficou 316, 318, não tem problema, tá? Não grila com isso, é 2 graminhas a mais, 2 graminhas a menos, não tem problema. Porque se você ficar grilando com isso também vai atrasar a sua produção. Então, vai nessa média aí de 315. Ó, passou um pouquinho, mas não tem problema, eu sei que essa massa ela rende bem, eu sei que não vai faltar para as outras, tá? Vamos colocar aqui agora a última. E assim que ficar pronto, tem que ir pro forno, tá? Ó, certinho, não tem problema aqui, deixar 23, eu sei que não vai transbordar, ó, sobrou uma raspinha de nada. E tá tudo certo. Agora, se você borrar aqui, se cair massa pra cá, tem que limpar, tá? Senão ele vai ficar marronzinho, vai ficar feio. Aqui eu vou deixar bem distribuído nessa forma. Deixa eu te mostrar. Essa forma aqui, ela tem 47 de comprimento. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil de você ver. Ela tem 47 aqui, ó, de comprimento, tá? E 33 de largura. Então, ela cabe aqui 7 caseirinhos. E ela cabe no meu forno de 4 bocas, tá bom? Então, ó, deixa eu só te mostrar. E aqui vai caber mais um e aqui mais um, ó. Vou tirar só pra você ver que vai caber, tá? Então, ela cabe 7 caseirinhos, certo? Agora, eu vou colocar no forno, 40 minutinhos em média. Você vai precisar ficar olhando, tá? Porque cada forno varia. E, enquanto isso, a gente prepara a cobertura. Então, enquanto o caseirinho tá lá assando, a gente vai preparar aqui já a cobertura de ninho, tá? Então, nós vamos precisar de 2 leite condensado de 395 gramas cada um, tá? 2 cremes de leite de 200 gramas cada um, 60 gramas de leite ninho em pó e 20 gramas de manteiga ou margarina, tá? Aí, como que eu faço aqui? Qual o processo que eu faço? Eu bato o creme de leite no liquidificador com o ninho, tá? Pra poder diluir. Por quê? Porque o ninho, ele é muito chato de diluir na mão. E eu não gosto, tá? Então, tem gente que fala, Adri, mas funciona se diluir no leite condensado, né? Que nem o chocolate em pó. Funciona, né? Mas eu não acho que funciona tão bem quanto a gente bate ele, tá? Então, eu gosto de bater, até porque, assim, aqui a nossa produção é um pouquinho maior do que essa receita aqui, né? Porque a gente faz na panela elétrica, né? Na panela automática. Então, você imagina, a gente ficar pegando várias receitas dessa aqui e ficar diluindo na mão, né? Com fouet ou com a espátula que seja. Dá muito mais trabalho, pra gente demora muito mais. Então, a gente gosta de jogar os cremes de leite aqui, joga o ninho, bate, acabou. E a gente já despeja na panela, tudo batidinho. Pra gente é mais rápido, tá? Então, eu gosto de fazer assim, por isso que eu tô ensinando assim, porque eu acho que assim é melhor para o ninho. Pro chocolate em pó, você pode até diluir direto aqui, tá? Mas pro ninho eu não gosto, eu gosto assim. Pra mim o resultado sai melhor. Então, não precisa bater muito, é só bater até diluir, né? Vou trazer aqui o liquidificador. E aí, conforme você for batendo, vai tirando da lateral com a espátula, porque aqui vai ficar grudadinho, né? Então, vai batendo, vai tirando da lateral até você ver que não tem mais nenhum pedacinho de ninho aqui nos cantinhos, tá? Vou bater aqui agora. Olha como fica. Deixa eu pegar um pouquinho aqui na espátula. Fica parecendo um mousse de ninho, ó. Fica bem grossinho, tá? E fica bem diluidinho. Então, agora a gente só acrescenta aqui na panela. Então, vamos adicionar aqui agora o creme de leite e o ninho na panela.
Essa panela aqui que eu tô usando é da marca Negro. Eu tô falando porque eu recebo muita pergunta sobre isso, sobre tipo de panela, né? Porque a panela, ela faz diferença. Quando eu usava a Tramontina, né, que é o tradicional aí que quase todo mundo tem em casa, as coberturas ficavam com mais pelota. Mas eu não sabia, né, que era isso. Até eu descobri, demorou. Então, essa daqui é Negro, ela tem fundo triplo, ela é bem grossa. Então, essas são as melhores para fazer cobertura, tá? Aí, adiciona aí o leite condensado. Tô usando o leite condensado semi-integral. Não tem problema, pode ser o semi, pode ser o integral. Tá bom? Esse que eu tô usando aqui é da marca Italac. O creme de leite é o Parmalat. São duas marcas que eu gosto de usar. Aí você mistura. Antes de ligar o fogo, você viu que eu não liguei o fogo ainda. Então mistura bem primeiro, porque quando começar a esquentar a panela, o que vai acontecer? Os cristais de açúcar vai começar a dissolver, certo? Os cristais de açúcar do ninho e do leite condensado. Se você ficar assim, ó, mexendo para poder incorporar o creme de leite, ele já vai começar a cristalizar, tá? Então faz o processo direitinho, porque tem menina que não consegue acertar, tem mulher que não consegue acertar na cobertura de ninho, porque não faz o processo direito, porque se fizer, não tem o que errar, tá? E ela não cristaliza antes do tempo, né? Ela dura a validade certinha. Então, mistura bem primeiro. Primeiro incorpora, porque depois quando a gente ligar o fogo, a gente não vai poder ficar mexendo nessa velocidade, não. Tá bom? A gente precisa deixar o fogo trabalhar e os cristais de açúcar derreter, para depois engrossar. Então, ó, depois que misturou, aí agora sim a gente liga. Eu vou ligar aqui com o fósforo. Eu não sei onde foi parar meu isqueiro. Sempre, sempre, sempre fogo médio. Ó, aqui tá o meu fogo alto. Opa, peraí. Aqui, na verdade, é meu fogo alto. Aqui é meu fogo médio. E aqui é meu fogo bem baixinho. Então, a gente vai fazer aqui no fogo médio. Se começar a ferver demais, querer transbordar, coloca no fogo baixo, tá? Aí você pode abaixar. Se fizer sempre no fogo baixo, qual o problema que vai acontecer? Ela vai ficar puxenta, sabe? Aquela cobertura meio liguenta. É isso que vai acontecer. E pode ser que ela cristalize também mais rápido, tá? Porque ela vai passar do ponto. Como ela vai demorar muito para cozinhar, ela vai chegar no ponto, vai passar do ponto e você não vai nem perceber. Então, aqui a gente sempre faz, eu sempre ensino a fazer minhas coberturas no fogo médio. E aqui o processo é o quê? Mexer. Não parar de mexer. Mas não é para mexer desesperada, é para mexer devagar, assim, ó. Usa o poder da espátula, né, que é isso aqui, ó, essa flexibilidade que ela tem, a espátula de silicone. Vai passando, então passa na lateral, passa no fundo, passa na lateral aqui em cima, tá? E aí vai fazendo, assim, devagarzinho, sem desespero. Deixa a cobertura cozinhar, tá bom? Deixa o brigadeiro cozinhar. E aí não tem perigo de cristalizar e muito menos de você perder o ponto. Então, eu vou ir fazendo aqui o processo. Sempre que mudar aqui o processo aqui de cozimento, eu venho e mostro pra você aqui e te falo qual é o ponto certo de desligar. Por enquanto, vai mexendo devagarzinho. Olha, tá vendo que ela inchou, que ela cresceu? As minhas coberturas, as coberturas que eu ensino, elas sempre fazem isso, ó. Aí ela cresceu, fica bem inchadona, mas ela vai murchar, tá? Então, quando ela murchar, o que acontece? Você vai contar de 3 a 5 minutos no máximo, e aí você desliga, tá? É isso no máximo. Se você vê que ela vai transbordar, desliga o fogo, tá bom? Mexe um pouquinho, depois liga de novo no fogo baixo, tá? Então, é isso. Vou esperar ela abaixar aqui e mostro o ponto certinho. Olha, tá vendo que ela já baixou? Ela não baixa muito, ó. A gente tem a impressão de que ela rende mais do que a de chocolate. E aqui a gente não consegue muito ver o ponto assim pela lateral. Dá pra ver, mas não muito. Então, conta os minutos. Passou de 3 a 5 minutos, ela já tá no ponto. Mesmo que ela esteja assim, ó, bem cremosinha, parecendo que não vai dar ponto, parecendo um mingau, parecendo que deu errado. Mas é assim, tá? Ó, a minha já tá começando a espirrar bem. Isso quer dizer que já tá ótimo. Eu vou desligar.
Vou continuar mexendo porque o fundo da panela ainda tá quente para ela não ficar grudando lá embaixo. Também já ajuda a ativar o brilho. Aí aqui você já pode mexer um pouquinho mais rápido assim, ó. Ó, ela baixa mais um pouquinho ainda de volume, tá vendo? Mas é assim, ela fica parecendo um mingauzinho de maisena, tá? Fica bem molinha. E quando ela esfria que ela fica no ponto de bico, tá bom? Então, se você deixar passar demais, quando ela esfriar, ela vai ficar num ponto de recheio, ela vai ficar num ponto muito duro e vai doer a sua mão, o seu pulso, na hora de você apertar no saco de confeitar, tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui o pote. Geralmente são esses potes aqui que a gente coloca para poder esfriar. São potes de plástico sem bisfenol, tá? Se você for comprar pote de plástico, verifica na etiqueta se são potes que são próprios para receber altas temperaturas, tá? Porque se tiver bisfenol não pode. Se ficou com pelota, passa na peneira, tá bom? Às vezes de primeira você pode não acertar. Ou mexe um pouquinho com o fouet, que resolve, tá bom? Então, agora eu deixo ela assim, até sair toda essa fumaça. Depois que sai bem a fumaça, eu coloco o saquinho. Pode ser o plástico filme, pode ser aqueles saquinhos de congelar e espero ela esfriar. Eu sempre espero em temperatura ambiente. Por quê? Porque quando a gente coloca na geladeira, esse processo de esfriamento acelera. E o que acontece? Acontece que ela perde todo o brilho dela. Ela perde toda essa textura bonita que ela fica, tá? Então, óbvio, naqueles dias que eu tô atrasada, que de repente deu tudo errado, um monte de coisa atrasou e eu preciso que essa cobertura fique pronta logo, eu meto ela no congelador para ela esfriar, né? Cubro ela direitinho para não cair umidade dentro, mas se você tá fazendo um dia antes, se você tá fazendo com tempo, deixa ela esfriar em temperatura ambiente para você ter um resultado excelente com ela. Enquanto a receita tá esfriando da cobertura, eu preciso falar uma coisinha aqui rapidinho, só alguns detalhes sobre a receita. Primeiro, o forno para poder você colocar o caseirinho precisa estar pré-aquecido, tá bom? Se você estiver usando o forno a gás. Se você estiver usando o forno elétrico, não precisa necessariamente pré-aquecer. Se você pré-aquecer, no máximo 5 minutinhos antes, porque ele é muito mais potente, tá? Senão ele vai dar aquela inchada, vai ficar aquela barrigona no caseirinho, tá bom? Então, se for forno a gás, né, aquele forninho tradicional de fogão, tá? Aí você coloca, deixa pré-aquecendo aí uns 15 minutinhos antes, ou seja, quando você começar a pesar a receita, antes de começar, a primeira coisa que você faz, liga o forno, tá? A 180 graus. Se você estiver usando o forno elétrico, coloca a 140, no máximo 160 graus. O caseirinho, ele tem um ponto certo para sair do forno. Então, o caseirinho não é geralmente como os bolos de buraco, né? Que quando a gente só tira quando tá bem douradão, né? Quando aquele jeito antigo de fazer bolo, né? Ah, não, ainda tá cru. Você olha assim, o bolo já tá bom e o povo tá falando que tá cru ainda. Não, o caseirinho você precisa tirar ele no ponto certo, tá? Pra mim não é só o caseirinho, é qualquer bolo, é assim. Eu gosto de bolo no ponto certo, eu não gosto de bolo quando passa, que fica com aquela casca dourada, né? Aquilo é uma delícia para comer quando tá fresco, mas depois que passou, depois que esfriou, depois você vai comer de novo no outro dia, já não fica bom pro meu gosto. Então, se você quer manter a umidade das massas do caseirinho, sendo dessa massa, sendo de qualquer outra massa que eu ensino que você já tenha tido acesso, tira no ponto certo. O ponto certo nunca vai ser os minutos que tá na receita, tá? Nunca. Porque varia de forno para forno. Então, tem receita lá que eu coloco 50 minutos, 55, 40, 35. É uma média, tá? É uma média. O mais ideal é você colocar a mão no bolo. Vamos supor, passou aí 30 minutos de forno, que é quando você já pode abrir, óbvio que você vai olhar primeiro, né? Se você dá uma batidinha assim na porta do forno, se você viu que balançou, não faz sentido nenhum você querer olhar se tá pronto. Se não tá balançando mais, se já tá aquela massinha bem brilhosa em cima, abre e toca. Se você tocar e não ficar a marca do seu dedo afundado, é porque já tá bom. Tá? Então, o melhor jeito de você descobrir se o bolo tá bom ou não é com o dedo e olho, tá? Não é forno, não é principalmente para quem usa forno elétrico, né? Que coloca lá já os minutinhos e tal. Então, sempre coloca uns minutos a mais.
Por quê? Porque se você vê, vamos supor, na receita tá 40 minutos, põe 45, põe 50, mas fica de olho, porque pode ser que fique pronto com 35, com 40 e não com 50, 45, tá bom? Então fica de olho. As minhas massas brancas, essa do caseirinho de ninho que a gente tá fazendo agora, ela sai bem branquinha, ela não sai dourada, tá? E isso faz com que a massa se mantenha úmida. Inclusive, teve até uma aluna que me mandou uma foto do caseirinho de cenoura assado e eu achei que era de chocolate. Ela tava muito marrom, ela deixou dourar muito o caseirinho de cenoura. Eu falei, mulher do céu, você tá doida? Tá parecendo caseirinho de chocolate? Então, o de laranja, o de cenoura, mesma coisa, sai aquela massinha laranjinha assim, ó, perfeita, gente, não tem como errar, tá? Então, fica de olho, porque o seu forno pode ser mais potente que o meu, então, sempre, o tempo de forno é sempre uma média, para qualquer receita que vocês forem fazer na vida, é sempre uma média, tá bom? Em relação ao rendimento da cobertura, eu vou explicar sobre o bico na hora que a gente for decorar, mas vai depender muito do aperto da sua mão e do tamanho do bico que você está usando, tá? Aqui também eu vou te dar uma média. Essa quantidade de cobertura que a gente acabou de fazer, ela rende, em média, de 5 a 7 caseirinhos, tá? Então, depende, que nem eu acabei de falar, da pressão da sua mão. Tem menina que eu vejo lá que taca cobertura, óbvio que não vai render. Tem outras que eu vejo que já coloca bem pouquinho, né? Que já tem aquele medo de apertar demais, aquela delicadeza no bico para o bico sair perfeitinho. Então, aos pouquinhos você vai pegando o jeito disso e você vai conseguindo padronizar, tá bom? Vou ensinar também como pesa a cobertura, como pesa a Nutella, a gente vai fazer aqui com Nutella também, então vai ficar mais fácil aí para poder você se basear nos seus primeiros caseirinhos, na sua primeira produção, tá? Em relação também sobre alteração de receita, não me façam nenhuma pergunta sobre alteração, nem alteração da massa, nem da cobertura, porque assim, sempre, eu solto uma receita no YouTube, eu ensino uma receita no Instagram, eu ensino uma receita aqui no evento, em qualquer lugar, sempre vem uma pergunta após a receita. Dri, posso alterar isso? Dri, se eu não colocar isso e colocar isso, né? Aí o povo quer alterar açúcar, quer alterar o leite, quer alterar... Teve gente que já veio me perguntar de leite de castanha, leite de cabra, sei lá, nem sei se cabra dá leite, enfim. O povo vem me perguntar de uns leites que eu nunca ouvi falar na vida. Vem me perguntar sobre vários tipos de açúcar, quer trocar o leite de coco pelo leite, quer trocar... Gente, toda alteração que vocês forem fazer vai trazer um resultado diferente do que tá ali no que eu acabei de ensinar, tá? Então o ideal é que primeiro você faça o que eu tô te ensinando. Se você tá aqui é porque você quer aprender, né? E se eu tô aqui é porque eu tenho alguma coisa para te ensinar. Então faça primeiro o que eu tô te ensinando. Eu fiz testes com leite no lugar do iogurte, eu fiz com creme de leite, eu fiz com leite, eu fiz com várias coisas, mas eu não fiz com tudo que tá dentro da sua cabeça e da cabeça de todo mundo que tá me assistindo. Então não tem como eu dar uma resposta 100% para todo mundo, tá? E sem contar que as pessoas me perguntam até sobre ingredientes que eu não sei, que eu não tenho conhecimento, tá bom? Que eu não tenho acesso aqui, que eu nunca vi na vida. E as pessoas vêm com umas coisas meio mirabolantes e não faz sentido nenhum. Se você não fez a receita original ainda, se você não sabe o porquê que você quer trocar, qual resultado você quer com essa troca, com essa substituição? Se você não sabe isso, não faz sentido nenhum você querer alterar a receita. Então, às vezes, eu me sinto assim, eu sinto que às vezes o povo só quer encher o saco. Não quer nem fazer uma receita que presta, uma receita boa. Porque quando a gente dá uma receita boa, né, uma receita que funciona e que é boa, quer ficar trocando, não dá pra entender por quê, tá? Então faz primeiro a receita original e qualquer alteração que você for fazer é por sua conta, tá bom? É por sua conta e o resultado vai ser diferente com certeza. Não vai ser igual, não vai ser o mesmo, porque se você quer o resultado da minha receita, o resultado que eu tô te ensinando, o resultado que eu tô fazendo, você tem que fazer exatamente o que eu tô mandando você fazer, o que tá na receita, tá? Então qualquer alteração fica por sua conta. E o bolo já tá pronto, já tá tudo pronto aqui, agora a gente vai continuar. Olha, então eles já assaram, já estão frios, tá vendo? Olha como eles ficam branquinhos, tá? Então é assim que sai do forno, beleza? Não, aqui ó, esse aqui, ele começou a dourar aqui ó, no cantinho, ó, tá vendo? Aqui,
é o máximo, tá? Passou disso, já vai começar a ficar muito dourado e não fica legal. Essas abinhas aqui, é normal elas ficarem um pouquinho pra dentro, porque elas se ajustam ao formato do bolo, tá? Não pode ela abaixar demais, ela ficar muito envergada, porque aí vai dar trabalho pra você na hora de decorar, tá bom? Então, se abaixar demais é porque você colocou pouca massa, tá bom? Então, vamos lá, vou escolher aqui 2 pra gente começar decorando, ó. Aqui a minha cobertura já tá pronta. A minha Nutella já tá aqui no saco também, eu já mostro. Já tá friazinha. Então, agora eu vou colocar ela no saco. O saco que eu tô usando é esse aqui, ó. É o saco G, tá? E o bico que eu vou usar vai ser o bico 4B da Wilton. É esse aqui que tem esse trabalho aqui de bico. Agora eu vou começar a encher. Só pegar com a colher mesmo, pode ser com a espátula, tanto faz. E aí enche o saco. Coloca uma mão por debaixo e a outra você pega com a colher. Não precisa encher muito, porque senão vai dificultar para você na hora de apertar, tá? Não enche muito, não. Ó. Aí aqui você abaixa, vai apertando para poder descer. Gira o saco, tá bom? E segura bem firme aqui para poder não começar a sair cobertura para cá, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui primeiro. Vou fazer movimento de zigue-zague. É bem tradicionalzinho, bem facinho, tá? Então, vamos lá, ó. Começa apertando... Aí faz o vai e vem, ó. Vai e vem. Bem apertadinho, um vai e vem no outro, ó. Um zigue-zague no outro, senão vai ficar com pouca cobertura, tá? Não faz muito espaçado, ó. Deixa eu ajustar aqui o saco na minha mão. Continuo daqui. Ó, tá bom? Se ela tiver mais geladinha, essa aqui eu não pus na geladeira, mas se ela tiver mais geladinha... É bom, porque o bico sai mais perfeitinho ainda, tá? A minha não tá gelada. Então, só faz o movimento de vai e vem. Ó, certo? Bem simplesinho, esse é o mais fácil que tem, tá bom? Agora, a gente vai fazer a Nutella. Então, como que eu faço para poder precificar a Nutella? Ah, e a cobertura também, né? A cobertura é só colocar o caseirinho aqui em cima, tara e vem fazendo a cobertura, tá? Igual a gente vai fazer com a Nutella agora. Então, pega a balança, liga a balança, põe o caseirinho em cima. Aqui no caso, eu vou deixar ele assim, porque eu preciso tá no ângulo que eu preciso para poder decorar, tá? Então, se para você ficar mais fácil assim, aí, enfim. E aí, você vai tarar, tá vendo aqui que já deu 542 gramas? Tara. E aí, agora a gente vem com a Nutella. A Nutella eu coloquei normal, Nutella em temperatura ambiente, não é gelada e nem quente. Eu tô usando o bico da Wilton, o 199. Não, perdão, é o 8. É o bico 8, ó, esse aqui. Tá bom? Ó, esse aqui, bico 8, ele é redondinho assim, ó. Esse que eu uso pra Nutella, tá? Tem menorzinho, tem maior também, mas eu gosto desse, do bico 8, tá bom? Da Wilton. Se não tiver, faz sem o bico. Só cortar um pedacinho aqui do saco e faz sem. Durante anos eu fiz assim. E aí, ó, você vai pegar da ponta, a gente vai fazer um zigue-zague na diagonal, tá? Então, vem aqui da ponta, começa a apertar. A Nutella, se você apertar demais, ela vai ficar horrível. Se você apertar de menos, ela vai começar a quebrar. E aí, a gente vem fazendo um zigue-zague assim, ó, na diagonal, tá vendo? Então, vem de uma ponta a outra. Se você colocar muito também no saco, vai doer muito sua mão, por mais que ela seja molinha, porque a abertura do bico é pequena, tá? E aí, ó, vai fazendo até finalizar. Vou fazer o último agora, aí para de apertar e põe pra baixo, ó. Tá vendo? Não faz melequeira. Para de apertar, põe o bico um pouquinho pra baixo que sai. Ó, deu 22 gramas de Nutella. Tá bom? Desse jeito aqui. Então, vamos lá. Vou tirar. Tem um outro jeito de fazer, que é assim.
Coloquei aqui em cima, vou tarar de novo. Esse aqui deu 2 gramas a mais, que é no mesmo zigue-zague. É o mesmo zigue-zague que você fez o do ninho, você vai fazer o da Nutella. Assim, ó, começa daqui do cantinho. Em cada zigue-zague do ninho, você passa a Nutella em cima. Ó, fica bem bonito também, tá? Se você quiser colocar menos Nutella, deixa mais espaçado, abre mais o espaço. Eu tô colocando bem justinho pra caber mais Nutella, ó. Aí aqui no final a mesma coisa. Parei de apertar, ponho pra baixo. Esse aqui deu 18 gramas de Nutella. Então, conforme você for fazendo, a gente já tem um jeito de fazer. Geralmente a gente faz nesses 2 modelos, ou assim, tá? E a gente já tem na planilha tudo calculadinho quanto que vai de Nutella, tá bom? Então, fica sempre nessa média aí, nunca foge disso, porque a Nutella, como ela é muito cara, a gente precisa precificar bem direitinho. O sabor que a gente vai fazer agora vai ser o caseirinho de choconinho, tá? Eu já tenho ele pronto aqui, a massa, que a gente, no caseirinho de choconinho, a gente usa massa de chocolate. Por que eu não vou fazer a massa aqui agora? Porque eu vou deixar disponibilizado na comunidade lá do Facebook, tá bom? Como é uma massa que ela já tá disponibilizada, ela já é uma massa que está no YouTube, então iria ficar muito longo esse episódio aqui para poder eu colocar essa massa aqui também e tal, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu deixei a massa disponibilizada lá na comunidade também, junto com a cobertura. Muita gente já conhece essa massa, que esse caseirinho é famoso, é o caseirinho mais famoso de chocolate do YouTube, hein? Se vocês forem colocar lá, vocês vão ver. E então agora eu vou ensinar vocês a decorar e como que faz esse sabor de choconinho, beleza? Então esse é mais um sabor. E ao final aqui a gente vai cortar, vai provar, vou mostrar dentro pra vocês como que ficou. Então, ó, aqui a gente já tá com um caseirinho de chocolate, certo? Bem perfeitinho, assadinho e frio. Então a base dele, principal, né, ele é choconinho. Então, como a base dele já tá de chocolate, a cobertura principal tem que ser de ninho, tá bom? Então a gente vem fazendo aqui, ó. Vou fazer o zigue-zague também, que é o mais fácil de vocês aplicarem aí. Então, vai fazendo o zigue-zague de ninho, tá bom? Tem que ser de ninho. Senão, ele vai ficar com... Se você fizer de chocolate aqui, vai ficar muito chocolate, não vai ficar choconinho, tá? Aí, terminou. Pega a cobertura de chocolate. Aqui eu já deixei pronta aqui também. Mas você vai ter acesso à receita, tá bom? E ao modo de preparo que eu tô usando o bico 1M, o da Wilton, tá? Ó, esse aqui pra quem não conhece. E aí a gente vai fazer um zigue-zague curto aqui em cima, um zigue-zague bem pequenininho, ó. É um vai e vem bem pequenininho. E mais rapidinho, ó. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou finalizar aqui com o granulado. O granulado que eu tô usando aqui é o Callebaut, tá? É o ao leite. Você pode usar esse ou usa o Melkin. Não usa outro tipo de granulado, gente, granulado de muita baixa qualidade, porque isso vai interferir no resultado final, tá? Eu não aconselho, não. Aconselho você a usar granulado bom. Ou uso o Callebaut, que ele tem uma diferença de R$17 só no total para o Melkin, tá bom? O granulê da Melkin. Aí, o que eu faço, ó? Eu coloco sempre aqui no ninho. Não tem problema, né? Se cair no chocolate. Mas o charmezinho dele é aparecer mais aqui no ninho, tá? Fica mais bonito, ó. E aí, é só você ir batendo. Eu uso, em média, de 5 a 7 gramas em cada caseirinho de granulado, tá? Então, eu peso tudo também. Só que eu procuro começar a usar coisinhas padronizadas, entendeu? Então, essa daqui eu uso pro caseirinho grande, eu encho ela e coloco. Então, eu já sei que tem 5 gramas, que é o que tá na minha planilha de precificação. Aí, a menorzinha dessa eu uso pro caseirinho mini, enfim. Então, eu procuro ir padronizando as coisas para facilitar no meu dia a dia, tá bom? Então, é isso. Olha que coisa linda que ele fica. Esse sabor, gente, vende muito, 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 ó. Então, esse aqui foi o que você acabou de aprender, o de choconinho, que é esse aqui, que tá aqui. E esse aqui é o de ninho com Nutella, tá? O choconinho você pode fazer invertido com massa branca? Pode. Só que aí a cobertura principal dele tem que ser de chocolate, tá? Só que eu não sei se ele vai ter o mesmo sucesso que esse aqui tem, porque eu nunca fiz, tá? Mas dá pra testar também.
tá bom? Olha, antes da gente cortar e eu mostrar dentro como é que ficou, eu vou mostrar pra você como que eu entrego ele pro meu cliente, ó. A gente fecha assim, com bastante cuidado. Você percebe que, ó, isso aqui ficou até muito alto, ó. Acabou amassando, mas a gente nunca deixa amassar, tá? Pra entregar pro cliente. O ideal é que não amasse. Mas, ó, a gente nunca deixa ultrapassar a cobertura aqui nessa parte branca, tá? Eu vejo muita foto de algumas meninas também que deixam isso aqui tudo borrado e fica feio. Tá bom? Não faça isso não. Se sujar, é só limpar. Pega um paninho limpinho, um Perfex limpinho ou um papel toalha. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente coloca assim e já fecha as duas abinhas juntas, tá? Aí a gente finaliza com adesivo. Esse adesivo meu aqui que eu tô colocando, ele tá muito pequeno, mas é porque o meu redondo acabou e ainda não deu tempo de chegar. Mas geralmente eu gosto de pôr o redondo, tá? Que acho que fica mais legal. E aí a gente finaliza junto a fitinha de cetim. Essa é escrito 100% artesanal, ó, tá? Todas as informações sobre marcas, tamanho, espessura, isso aí tudo a gente vai conversar lá na comunidade do Facebook, tá? Vou procurar deixar lá pra vocês sites, as fotos de tudo que eu uso, porque aí fica mais fácil do que eu ficar falando aqui na aula e vocês ficam anotando aí na correria, às vezes anotam alguma coisa errado, tá? Nossa, eu não percebi que eu tinha colocado tanta cobertura nesse aqui de choconinho. O bichinho até amassou. Então, ó, é assim que a gente faz a entrega pro nosso cliente. Finaliza colocando aqui na caixa. Essa que foi a caixa que eu mostrei ontem. Ontem não. Na aula no episódio 1. Ó, aí eu arrumo aqui a fitinha, certo? E é assim que a gente entrega pros nossos clientes aqui, nessa caixa. Ó, mas se você não tiver a caixa, você pode colocar no saco, tá? Essa caixa aqui não é todo mundo que tem, enfim, não é todo mundo que vai poder investir agora. A diferença de preço não é tão grande pro saco, mas enfim. O saco é só colocar um em cima do outro que dá super certo também. A gente entregou durante muitos anos assim também, antes, até a gente descobrir essa caixa. Aí a gente fecha certinho, coloca o lacre. A gente grampeia o pedido geralmente aqui na lateral. Jesus, não tô conseguindo ver. E aí a gente finaliza com um lacrezinho aqui, ó. Tá bom? Então agora eu vou abrir, né? Vou abrir porque eu quero comer. Então vamos lá. Vou abrir esse aqui primeiro, o choconinho. Ó, deu uma borradinha na tampa, tá vendo? Que eu falei que eu coloquei cobertura demais, ficou muito alto. Aí o que que eu faço pra cortar? Eu abro os dois lados, tá? Aí eu abro aqui. E abro aqui também, porque aí facilita. Principalmente se bastante gente for comer, né? Enfim, tiver visita e tal, você já ensina o seu cliente a ele abrir dos dois lados, porque aí fica mais fácil de cortar, tá bom? Olha que coisa linda que ficou. Você está dando para ver daí? Ó, deixa eu subir ele um pouquinho. Olha. Muito maravilhoso. Aí tira aqui, ó, abaixa aqui a abinha, tá? E corta. Muito simples. Mas, é simples, mas o nosso cliente, às vezes ele tem dificuldade de entender como é que abre, como que consome, então é ideal a gente explicar como, tá? Então, ó, é assim que fica. A massa de chocolate não é muita novidade, né? Porque bastante gente já conhece. É uma massa super fofinha. Tá bom? Essa combinação é muito maravilhosa, por isso que vende muito o choconinho. Agora, vamos abrir aqui o dininho com Nutella. Ó, que lindo que ficou. A massa super branquinha. Eu amo o bolo assim. Eu amo o bolo que tá no ponto, que não passou do ponto. Pra mim tá perfeito assim. Deixa eu abrir aqui também, ó. Do mesmo jeito. Vou cortar, olha que fofinho. Essa massa, pra mim, ela não é uma versão da massa de chocolate, ela não é uma versão branca, tá? Mas é quase como se fosse, de tão boa que ela é. Ó, se você for reparar no pedaço, fica uma quantidade bem boa de Nutella. Se ficar muita Nutella,
Aí fica muito gosto de Nutella no bolo, né? Olha. Bem fofinha também, tá bom? Ó, vou pegar assim na mão pra você ver, ó. Muito fofinha. É uma massa úmida, ó, você pode perceber aqui pelo meu dedo. Ó, que fica bem úmida. Massas que levam óleo na composição, né, na receita, são massas que trazem bolos muito mais leve, fofinho e úmido, tá? Nenhuma gordura, nenhum tipo de gordura ganha do óleo. Ó, que delícia que ficou. Uma quantidade excelente de cobertura, tá ótimo. E é desse jeito aqui que eu ensino meus clientes a consumir e é assim que você pode ensinar os seus clientes também, sempre abrindo e cortando de fatia. Você acabou de aprender o caseirinho completo de ninho com Nutella, que é um caseirinho que ele não está disponível em lugar nenhum, nenhuma rede social, eu nunca ensinei ele tá dentro apenas do meu curso do MNC, que inclusive já tem gente me perguntando sobre o curso e eu vou falar mais sobre ele amanhã, tá? Tem um curso assim bem completo de caseirinho, mas eu vou falar mais sobre ele amanhã não, perdão. No terceiro episódio, que é dia 16, tá? Então, aqui você acabou de aprender o caseirinho de ninho com Nutella, certo? O sabor inédito. Você aprendeu como que faz um outro sabor que é campeão de vendas também, que é o choconinho. E eu vou disponibilizar lá na comunidade do Facebook a receita atualizada do caseirinho de chocolate, certo? Que é a massa que você vai usar para fazer o choconinho e para fazer o de chocolate também. E essa cobertura maravilhosa aqui de chocolate também vai estar junto lá, tá? A massa e a cobertura vai estar junto. Então, caseirinho de ninho com Nutella, de choconinho de chocolate lá na comunidade e também o caseirinho de cenoura. Eu vou disponibilizar lá, tá? O caseirinho de cenoura eu já ensinei ele algumas vezes aberto no YouTube, já fiz alguns vídeos sobre ele, mas por alguns motivos eu tive que tirar ele do ar. Então ele ficou exclusivo só para os meus alunos. Então eu vou pegar ele de dentro do meu curso, vou pegar a aula do curso do caseirinho de cenoura e vou disponibilizar lá dentro da comunidade, só para quem estiver lá dentro, só para quem está participando da Maratona 5h30, tá? Então vai ficar esses 4 sabores para poder você começar o seu negócio, que são os 4 sabores que eu sempre vendi muito, os 4 sabores que vem me acompanhando comigo desde o início. E são os 4 sabores que eu mais vendo, sem sombra de dúvidas. Então agora você não tem desculpa de começar a fazer começar o seu negócio e fazer os seus 5h30. Então, para você ver como eu estou comprometida com esse evento e com você, eu disponibilizei aqui gratuitamente para quem está participando da maratona desse evento, as 4 receitas de mais sucesso aqui dentro do meu delivery. Eu poderia muito bem segurar isso e disponibilizar só num curso pago, mas para você ver o meu comprometimento com você, e eu quero que você faça os 5.000 em 30 dias sim, eu sei que você é capaz, eu sei que essas receitas são capazes de gerar isso para você, então agora é com você, tá nas suas mãos. Chegamos ao fim do episódio 2, eu espero muito que você tenha gostado, me fala lá o que você achou dentro da comunidade, posta os seus caseirinhos lá também, pelo amor de Deus, se você fez também no formato de bolo de buraco, posta lá também que eu quero ver, me fala a sua opinião, o que você achou sobre esse episódio de hoje. E no episódio 3, que vai ser dia 16, a gente vai falar sobre quantos caseirinhos você precisa vender para chegar nos seus 5h30, tá? Então eu vou mostrar por dentro da minha planilha, eu vou mostrar o planejamento de vendas, um custo médio, a gente vai colocar então aluguel, água, luz, a gente vai fazer um custo de uma pessoa... como de uma pessoa comum, uma mulher de família e tal, que paga aluguel, água, luz, internet. E eu vou mostrar isso dentro da planilha, que vai ficar muito mais claro, muito mais transparente para vocês enxergarem isso, tá? Não vou fazer nada de continha no papel, senão vai ficar muito confuso. E aí a gente vai fazer o custo, qual o tamanho da produção, quanto você precisa vender, vai tirar o lucro, a gente vai mostrar tudo. A gente quer manter sempre a transparência para que você entenda o que realmente é esse negócio e quanto realmente você pode faturar com ele, tá? E antes que eu me esqueça, para você que está assistindo aqui pelo nosso site, para você que se cadastrou, entra com um botão aqui embaixo, um botão azul escrito Facebook, tá? Você entra dentro da comunidade se você não entrou ainda, certo? E para quem tá assistindo no YouTube, vai ter um link aqui na descrição embaixo também. É um link onde você vai ser direcionado para um WhatsApp e dentro lá do WhatsApp você vai receber o link da comunidade do Facebook, tá? Então fica tranquilo que você não vai perder nada, não vai perder nenhuma receita, vai ter acesso a tudo. Só precisa clicar nesse link
para falar com a gente primeiro, pra gente saber se você é realmente uma pessoa que tá querendo se cadastrar, né, no evento, enfim, que tá querendo realmente participar do evento, tá? Então você vai ter acesso a tudo também, normalmente igual a todo mundo que se cadastrou, beleza? Então eu espero por vocês todos, dia 16 às 8 horas da manhã, hein? Não vão esquecer, o nosso encontro tá marcado.